Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite você, telespectador do Itararé Notícias. O prefeito Romero Rodrigues me disse que pretende aguardar alguns dias antes de fazer a recomposição na sua equipe, principalmente em termos de primeiro escalão. Esses cargos surgiram no começo de abril, quando do período de desincompatibilização dos que pretendem disputar mandatos de vereador nas eleições deste ano. Casos, por exemplo, do vereador Jorge Germano, que estava na Secretaria de Cultura, do pastor Josemar, que estava na presidência da Urbema, e também de Eva Gouveia, que deixou a Secretaria de Ação Social. Como eu disse que, até em função do tempo dedicado com intensidade, quase na integralidade, ao enfrentamento ao coronavírus, ele vai deixar essas mudanças para serem oficializadas nas próximas semanas. Mas no caso da Secretaria de Ação Social, já tem definição. O Maécio, que era o imediato de Eva Gouveia, na prática já está na plenitude exercendo o comando da Secretaria de Ação Social do município. Olha, o governo Bolsonaro é, na essência, um governo contraditório, um governo que, segundo muitos, flerta com o autoritarismo, tem recaídas antidemocráticas, ou seja, é um governo polêmico por definição. O ex-deputado Gilvan Freire, que nos últimos tempos tem se dedicado à análise da conjuntura política e social e econômica do Estado, fez um comentário para o Itararé Notícias sobre como ele vê esse comportamento contraditório e às vezes fronteiriço do governo Bolsonaro. Vamos conferir. Há de fato no Brasil hoje uma grande dificuldade de se compreender os fenômenos políticos, porque eles são novos, fora de qualquer parâmetro. Quer dizer, não há história que nos ensine a chegar onde nós chegamos. Raramente nós teremos para trás episódios que possam ser repetidos agora. Na América do Sul, por exemplo, a gente teve o caso de Perón, na Argentina, que criou o peronismo, tanto quanto Bolsonaro cria o bolsonarismo no país, no Brasil. O bolsonarismo tem muitas das características do peronismo. Primeiro, um líder militar. Segundo, um líder messiânico. Terceiro, um líder conservador. Depois, um líder cristão. Depois, um líder reformador do ponto de vista da ideologia mais à direita. Perón tinha tudo isso. E ele foi messiânico, tanto quanto Bolsonaro quer ser no Brasil. Então, isso leva a gente a entender que, pelo menos neste particular, acontece no Brasil a mesma coisa que aconteceu na Argentina nos anos 40. Isso não impediu de Perón ser um mito na Argentina e também não impediu que ele fosse expulso do governo, que ele fosse enxotado do governo nos anos 40, no seu segundo mandato. E só voltou 30 anos depois, porque exilou-se fora da Argentina naturalmente, e voltou ao poder, que demorou pouco no terceiro mandato, que foi terminado pela Evita, a sua segunda Evita, que era Isabelita, na verdade. Então, o que é que há de diferença entre Bolsonaro e Perón? É que Perón nasceu no berço do sindicalismo. E aqui no Brasil, quem nasceu no berço do sindicalismo foi Lula, que é também messiânico, mas de outra matriz. E Bolsonaro, por exemplo, ele é antissindical, quer dizer, faz parte dos princípios norteadores do governo dele o antissindicalismo. E Perón não era comunista, era anticomunista, tanto quanto Bolsonaro é anticomunista. E o sindicalismo de Perón é para evitar que a esquerda dominasse a Argentina. Não era porque ele fosse comunista, é porque ele era um líder sindical, ele tinha sido ministro do trabalho na Argentina e se transformou num grande líder sindical, uma figura messiânica por conta também de Evita, que foi uma das agentes políticas a favor do projeto dele. Mas em suma, o que nós estamos vivendo no Brasil é essa mudança radical, que tem esses paralelos, tem o chavismo na Venezuela, que é de outra matriz esquerdista, mas é também totalitário, tanto quanto o Bolsonaro pretende ser, e de certa forma é.
né? Um cara que instrumentaliza o aparato estatal em defesa de sua própria sobrevivência, e no caso do Brasil, da sobrevivência dele e de uma família inteira, e leva a esse confronto estabelecido em rua, uma rua que já pertenceu ao PT e hoje pertence ao bolsonarismo, que é majoritário, precisa governar, tem o direito de governar, tem até dificuldade de não governar, porque ninguém quer tirar o mandato de quem se elegeu democraticamente, mas cheio de impasses, cheio de crises e cheio de fogos. Eu diria que Bolsonaro é uma espécie de carvoeiro, amante do fogo, malabarista do fogo, né, que engole e vomita fogo, que queima tudo quanto está em torno dele, que um dia tocou fogo na própria casa, esqueceu de sair de dentro e morreu queimado dentro dela. No plano nacional, 3 destaques. Primeiro deles, a impressionante lista de espera para a obtenção do seguro-desemprego no Brasil. Segundo a Caixa Econômica Federal, essa lista já passou de 201 mil pessoas em todo o país à espera do processamento do pedido de seguro-desemprego. Por outro lado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que está na reta final de um acordo com o Senado, por extensão com o Congresso, no que diz respeito à ajuda que o governo federal dará a estados e municípios para compensar a queda de receitas decorrente do coronavírus. Segundo Paulo Guedes, essa ajuda deverá ficar em torno de 130 bilhões de reais para estados e municípios. O grande impasse é que o projeto que veio originário da Câmara Federal previa a compensação de toda a receita menor de ISS, ou seja, de Imposto sobre Serviços, que é o imposto recolhido pelos municípios, e também de ICMS, imposto recolhido pelos governos estaduais, e que 25% do produto da receita é repassado aos municípios. Então, o projeto da Câmara previa a compensação integral de qualquer perda de receita de ISS ou de ICMS, comparando a arrecadação do mês de 2020 com o mês de 2019. O governo federal entende que isso é uma conta em aberto que não tem como ser projetada, como ser calculada. E aí está se amarrando aí esse entendimento, segundo Paulo Guedes, em torno de 130 bilhões de reais. E o governo federal quer, como contrapartida, que os municípios e estados assumam um compromisso de congelar por 2 anos o reajuste do funcionalismo, tanto dos governos estaduais quanto dos governos municipais. E o outro destaque é a grande operação que está por parte do governo federal para fazer uma bancada de pelo menos 172 deputados federais. Esse número não é um número por acaso. 172 votos é o número mínimo para impedir qualquer evolução de um eventual processo de impeachment na Câmara Federal. Então, o governo Bolsonaro, que não tinha uma bancada fixa, estática, fiel, de uma forma permanente às ações do Executivo, agora batalha para formar essa bancada de pelo menos 172 dos 513 deputados federais existentes no Brasil, para se blindar previamente no tocante à eventual tramitação de qualquer pedido de impeachment na Câmara Federal. E eu lembro que são 31 pedidos de impeachment já protocolados contra Jair Bolsonaro. Boa noite para todos e até amanhã.